medicina? Bem, é muito difícil localizar no tempo quando começou o meu desejo de ser médico, porque desde muito criança eu me lembro brincando, fazendo brincadeiras, fazendo pequenas cirurgias em frutas, cortando, costurando. Bom, quem visse poderia pensar que eu ia ser um cirurgião, mas ficou o gosto pela medicina e também a curiosidade pelo comportamento humano. Então, ao longo do curso, embora eu gostasse muito de várias matérias da clínica e da cirurgia, eu fui me direcionando para essa área de comportamento humano e acabei sendo um psiquiatra. Na sua família tem histórico de outros parentes? Não, na minha família não. Eu sou neto de imigrantes italianos. Meu pai, ele tinha duas profissões e exercia as duas profissões. Ele era ferroviário e alfaiate. Estudou até o 4º ano de escola. E a minha mãe também estudou até o 4º ano e era uma dona de casa. Então a minha família, na realidade, eu sou da primeira geração que fez curso universitário. Senhor, eu vi que a sua graduação, quase toda a sua formação foi aqui na Unicamp. O senhor é campineiro? Sim. Quando minha família mudou-se para Campinas, vieram de Jaboticabal, minha mãe já estava grávida, eu nasci aqui. Mas eu acho que foi decisivo na minha formação o colégio e o ginásio, como se falava antigamente, hoje a gente chama de ensino médio, né? Eu estudei no Culto à Ciência, que sempre foi uma escola muito famosa em Campinas, uma escola estadual. Nos tempos em que as melhores escolas eram as estaduais, era preciso fazer um vestibulinho, como se chamava. E o Culto à Ciência me deu uma formação muito ampla, tanto em termos científicos quanto em termos humanísticos. Então essa escola, ela além de me incentivar, ela me dava a ideia do salto que eu teria que dar na minha vida, vindo de uma família mais humilde, o salto que eu teria que dar em termos culturais, econômicos, profissionais. Isso foi muito importante. E de fato eu entrei na Unicamp e toda a minha formação foi aqui. Eu sou muito grato à Unicamp, apesar de tantos problemas que a gente conhece da instituição. Quem vive aqui dentro sabe que há muitos problemas, mas eu sou muito grato. A Unicamp me proporcionou uma boa carreira, a consolidação de um sonho meu e realmente a maior parte da minha formação foi aqui na Unicamp. Você entrou na graduação, pelo que eu tenho aqui, em 1976. Sim. Numa época em que a Unicamp, especificamente a Faculdade de Medicina, estava sofrendo grandes mudanças, né? Sim. Com a transferência do campus da Santa Casa para o campus atual, aqui o Central, em Barão Geraldo. Como que era esse período? O senhor lembra dessa época? Bem, nós começamos e ficávamos o tempo todo na Santa Casa de Misericórdia, no prédio localizado atrás da Prefeitura Municipal. E, de fato, a partir do 4º ano, foi inaugurado o ambulatório do Hospital das Clínicas. Então, nós nos deslocávamos até o ambulatório e fizemos essa transição para o campus. Nas matérias básicas, nos primeiros anos, também vínhamos aqui para biologia, já estava instalada a biologia, mas anatomia, por exemplo, ainda era dada, uma matéria básica ainda era dada na Santa Casa. Já depois que eu me formei, nos primeiros anos, depois da formatura, o HC foi consolidado. E isso marcou muito a minha profissão, porque não era algo comum no país haver serviços de psiquiatria instalados e consolidados dentro de um grande hospital. Então, eu vim com outros colegas e começamos a prestar interconsulta psiquiátrica para pacientes internados. Fomos conseguindo, ao longo do tempo, um espaço fixo para um ambulatório de psiquiatria. Essa foi uma luta, porque no início, cada dia da semana, em cada período, estávamos num local diferente nos ambulatórios. Hoje nós temos o nosso canto, o nosso espaço. E uma coisa curiosa, nós começamos a dar plantão voluntariamente no pronto-socorro do HC, plantões de 24 horas, nós nos rodiziávamos e fazíamos um plantão local, e isso durou aproximadamente 1 ano e meio. Nós sabíamos que se nós fizéssemos isso, nós atenderíamos uma demanda de pacientes que estava reprimida. O serviço de pronto-socorro psiquiátrico em Campinas funcionava até então muito precariamente, em serviços sublocados pelo sistema público, e foi realmente uma experiência muito boa, porque
Estar de plantão 24 horas fez com que entrássemos em contato com colegas de todas as outras especialidades. Eles viram os psiquiatras atuando, ajudando, discutindo. Então eu tenho a impressão de que isso foi muito importante para quebrar um estigma em relação ao paciente psiquiátrico. Hoje é muito menor. Foi importante para dar maior respeitabilidade ao médico que decidia fazer psiquiatria, que até então era visto como quase um não médico. E também foi importante, como estamos num centro universitário, fazer pesquisa nessa interface entre psiquiatria e outras especialidades, como também as publicações científicas, tanto em periódicos nacionais e internacionais, como também em livros didáticos. Então a Unicamp, a partir dessa década de 80, ela passou a ser um modelo de psiquiatria integrada no Hospital Geral, não só prestando serviços, mas fazendo pesquisa, organizando o ensino e fazendo difusão de conhecimento. Isso marcou a minha história pessoal e, com certeza, marcou a história da nossa instituição. Uma psiquiatria integrada dentro de um hospital geral, integrada a outros serviços e especialidades médicas. Professor, essa sua atuação no campo da psiquiatria, de onde que ela nasceu? O que te motivou a seguir essa linha de atuação? Bem, quando eu já estava na metade do curso de medicina, eu estava muito intrigado com o que determinava o comportamento humano, o sentimento humano, os conflitos humanos. Eu já tinha uma curiosidade por algumas áreas correlatas das ciências humanas, como sociologia, antropologia, psicologia. E eu fui tentando, com a angústia do estudante, me encaminhar para uma especialidade que pudesse atender essa minha necessidade de compreender melhor o comportamento humano. Por algum tempo eu pensei em fazer neurologia. Durante a minha graduação havia um internato, um período do internato opcional. Eu optei passar pela neurologia, mas foi uma espécie de despedida da neurologia. Eu percebi que realmente eu precisaria ser um psiquiatra que atendia mais as minhas perguntas. E dessa maneira eu fui me encaminhando para a psiquiatria. Mas como sempre gostei muito de clínica médica, cirurgia, eu acho que eu me adaptei bem a essa função de ser um psiquiatra de um grande hospital geral universitário. O senhor tinha alguma referência no ensino nessa época? Algum professor que de repente marcou a sua formação? Então, você sabe que como a gente faz carreira universitária, de tempo em tempo a gente tem chance de agradecer oficialmente, num mestrado, num doutorado, numa livre docência e numa tese de titular. Eu sempre agradeço o professor Rogério de Jesus Pedro. Eu fui monitor da disciplina de moléstias infecciosas e tive também a influência na psiquiatria do professor Maurício Nobel, que veio da Argentina para consolidar o departamento de psiquiatria, mais tarde com o professor Roosevelt Cassola, que foi o meu orientador de doutorado, e também inúmeros colegas, como também o professor Volgran Alves Vilela, que se aposenta agora nesse ano de 2015. Então são pessoas que realmente marcaram a minha formação. O professor Rogério de Jesus Pedro, na clínica médica, de quem eu fui monitor. Também o professor João Carlos Rocha, que me incentivou muito no começo da minha profissão, o doutor Rogério Antunes Pereira, o doutor Gustavo de Souza. São pessoas que sempre me incentivaram muito e eu sou muito grato a eles. E funcionaram como modelos de grandes clínicos para mim. Professor, eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho, eu observo aí 3 gerações de médicos, né? Uhum. Vamos falar assim, de uma geração de médicos ou de psiquiatras, da época da Santa Casa. Uhum. Mais cedo você tinha me dito, né, que com a transferência no HC, vários alunos da sua turma, né, eles entraram nesse mesmo período, então aí a gente já observa uma segunda geração. Sim, né, verdade. Que veio com outra, de repente, Sim. com outra motivação, Sim. ou até mesmo acho que a mudança da atuação, né? Claro. Abriu a atuação no hospital. Uhum. E agora, o senhor se aposentando, está entrando também uma outra Sim. geração, né? Que Sim. aí a gente já tem uma geração muito influenciada pela tecnologia, Sim, né? A chegada sim. da tecnologia. O que o senhor observa dessas 3 gerações, de repente, o que cada uma teve a contribuir? Olha, você faz uma pergunta
que eu acho que é bem interessante, porque ela permite a gente fazer um bom panorama inclusive da história da psiquiatria, porque os meus professores foram da década de 70. Na psiquiatria, na década de 70, imperava a psicanálise. Tudo era psicanálise. A psicanálise chegou mesmo a oferecer explicações etiológicas para doenças orgânicas, comprovadamente orgânicas. Então a psicanálise nos prometeu uma coisa que ela não conseguiu cumprir. E todos os meus professores, grande maioria, vamos dizer assim, eram psicanalistas. Eu sou de uma geração que saiu do Brasil, porque nós já percebíamos, só para você ter uma ideia, a década de 80 foi considerada a década do cérebro, com um grande desenvolvimento da neurociência. Então a minha geração, eu, o professor Paulo Dalgalarrondo, o professor Mário Eduardo Costa Pereira, nós saímos, os três juntos da Unicamp, isso era inusitado, 3 jovens professores indo para o exterior, fazer seus doutorados, seus pós-doutorados, para aprendermos a fazer pesquisa. Não se fazia pesquisa, principalmente na área de psiquiatria, não se fazia pesquisa. Então nós fomos nos formar em centros europeus. Eu fui para o Instituto de Psiquiatria de Londres, o professor Paulo Dalgalarrondo para o Instituto de Psiquiatria de Mannheim e o professor Mário para a Universidade de Paris. Nós aprendemos a fazer pesquisa, voltamos, então acabamos tendo essa combinação de uma excelente formação clínica e tínhamos que dar agora os primeiros passos na área da pesquisa, para podermos publicar internacionalmente, para sermos respeitados cientificamente, e foi uma geração que teve esse desafio, né? Então, realmente, eu sou dessa segunda geração. Um pé na clínica, outro pé na pesquisa, visando a produção de conhecimento e difusão de conhecimento. E, de fato, hoje existe uma terceira geração. Uma terceira geração que, desde o período da graduação, está muito preocupada já em iniciação científica, em publicação internacional. Hoje nós temos uma psiquiatria que funciona, às vezes, exageradamente nos trilhos biológicos e da neurociência. E isso é um problema, porque o homem não é só biologia, o homem também é biografia. Então, essa dimensão biográfica da vida humana, com os significados que cada um de nós dá aos grandes acontecimentos da nossa vida, essa dimensão a psiquiatria nunca vai poder perder, senão, como falamos um pouco brincando, vai deixar de ser psiquiatria e vai passar a ser encefaliatria, né? Nós temos essa dimensão da alma, da psique. Então, de fato, eu sou dessa geração que procurou integrar as coisas. Hoje nós temos uma terceira geração. Aqui na Unicamp, essa terceira geração ainda é muito influenciada por nós, mas eu diria que pelo Brasil afora, nós já temos uma tendência de um psiquiatra mais biológico e que tem uma menor capacidade de ouvir e de acolher, o que eu acho que é uma perda para uma jovem psiquiatria. Mas, como tudo é pendular, eu tenho a impressão de que se os psiquiatras não voltarem a ser muito acolhedores e humanos, os nossos pacientes vão procurar outros profissionais, vão para os xamãs, vão para os curandeiros. Então nós temos que manter essa dimensão humana de acolhimento de uma pessoa que está sofrendo em termos emocionais. Qual o impacto que a tecnologia trouxe para a psiquiatria? Então, este é um dos grandes problemas da psiquiatria. Nós não temos os chamados marcadores biológicos. Os nossos diagnósticos, eles são muito parecidos, por exemplo, aos da reumatologia há alguns tempos atrás. Nós temos vários critérios para chegarmos a um diagnóstico. São critérios clínicos. A psiquiatria hoje não tem nenhum exame de imagem ou de sangue que possa definir um diagnóstico de modo inequívoco. Mas nós temos o auxílio de testes neuropsicológicos e de exames de imagem, juntamente com exames de sangue, para podermos fazer o que nós chamamos de diagnóstico diferencial, que basicamente é excluirmos alguma patologia de base que possa estar produzindo sintomas mentais. Está havendo alguma mudança? Por exemplo,
Um dos critérios para se fazer um diagnóstico de demência, quer seja uma demência de Alzheimer, quer seja uma demência frontotemporal ou vascular, um dos critérios é o da imagem. E hoje a ressonância cerebral do encéfalo nos dá imagens muito boas de áreas cerebrais e de lesões cerebrais implicadas nessa patologia. Eu estou dando o exemplo da demência porque é bem interessante, está acontecendo algo diverso do que nós imaginávamos há 30 anos atrás. Nós pensávamos que cada vez que encontrássemos bons marcadores biológicos, a doença passaria a ser mais neurológica ou do campo do neurologista do que do campo do psiquiatra. Não, está acontecendo o inverso. À medida que a população está envelhecendo, está havendo muitos casos de demência, os familiares têm que lidar com essas pessoas doentes e o médico que tem provavelmente maior condição de formação para acolher essas angústias, essas questões do comportamento, os conflitos, é o psiquiatra. Então, o que está acontecendo hoje? O psiquiatra ele está cada vez mais dominando a área de neuropsicologia, a área de neuroimagem, dominando no sentido de conhecer, de saber interpretar resultados. Mas, fora esses exames de neuroimagem e de neuropsicologia, a psiquiatria tem um instrumental tecnológico ainda muito pobre e limitado. Isso tem, inclusive, atrasado as pesquisas e o desenvolvimento de novos fármacos. Por exemplo, o Instituto Norte-Americano de Saúde Mental, eles querem financiar pesquisas apenas quando existe um marcador biológico, um alvo para o tratamento. Como nós não temos na psiquiatria bons alvos estabelecidos, pelo menos nos tempos presentes, isso tem retardado um pouco a evolução de tratamento biológico em psiquiatria. Isso realmente é um problema ainda na minha especialidade, mas eu creio que com o passar dos tempos nós vamos ter marcadores biológicos que vão nos indicar alguns caminhos, por exemplo, na hora de escolher a droga A, B ou C, ou mesmo um tratamento biológico como estimulação magnética transcraniana, que está dando os seus primeiros passos, estimulação do nervo vago, também nos primeiros passos, e a eletroconvulsoterapia, um tratamento tão antigo, pouco conhecido no seu mecanismo de ação, mas que ainda salva muitas vidas e é usado nos melhores centros universitários em todo o mundo. Fala só um pouquinho sobre esse último. Sim, o problema do tratamento do eletrochoque já está no nome, porque o nome assusta. O nome traz eletricidade, o nome traz choque e traz a nossa lembrança tortura, traz a nossa lembrança manicômios e pessoas recebendo eletroconvulsoterapia sem critérios, sem uma anestesia. Hoje, aqui na Unicamp, para você ter uma ideia, fazemos eletroconvulsoterapia no centro cirúrgico, com anestesia, com bloqueio muscular. O procedimento como um todo não dura mais do que 5, 7 minutos. E se contarmos o tempo depois de recuperação pós-anestésica, mais uns 15 minutos, é feito com muita segurança e com mais segurança até do que megadoses de antidepressivos. Nós temos uma grande experiência nisso, como também a USP, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque nós acabamos atraindo casos graves de depressão, às vezes de estupor catatônico, depressivo, que só saem com a administração de eletroconvulsoterapia. Ou, como as pessoas conhecem mais popularmente, eletrochoque. No caso da psiquiatria, a gente pode falar de um tipo de doença que é mais comum, talvez seja não só a observação clínica a partir de uma clientela, mas também os estudos epidemiológicos feitos na população geral demonstram que tem havido um incremento de casos de depressão e também de casos de ansiedade. Eu me lembro que no início da minha formação, talvez porque olhava mais pela lente psicanalítica, nós víamos mais casos de histeria, patologias psicossomáticas. Hoje, atualmente, a gente vê mais depressão e angústia, principalmente uma dificuldade que as pessoas estão tendo para lidarem com o vazio, né? Para lidarem com a solidão. Mas não é a solidão de simplesmente estar só. É algo do desamparo, alguma coisa que as pessoas carregam dentro de si, algo do vazio,
às vezes relacionados à falta também de uma missão, de um significado para a própria vida. Parece que essa é uma característica pós-moderna, né? Vários estudiosos difundem essa ideia. Então hoje vem ao consultório, às consultas, muitas vezes pessoas angustiadas, pessoas sem saber para onde ir, com sintomas comportamentais, emocionais, e que procuram o psiquiatra por causa dessas angústias. Então eu diria que o psiquiatra da modernidade ou da pós-modernidade tem tido que lidar muito mais com pessoas que sofrem desse vazio existencial, que têm uma angústia muitas vezes propiciada pela quebra de um ideal narcísico, de ser um vencedor, de estar bem na cena, de parecer bem para as pessoas e de estar muito integrado e prestigiado na sociedade. Então, os sonhos hoje da geração atual, eles estão muito nesse campo de preencher o meu narcisismo, de preencher uma necessidade mais egoística, de ser, de ter prazer, de me sentir vencedor. E de fato, em algum momento da vida, a casa cai. Então nós encontramos muitas pessoas angustiadas, tentando suicídio. Não é à toa que essa foi uma das áreas que me atraiu. Nós atendemos aqui no hospital muitos casos de pessoas que tentaram suicídio. E muitas delas não chegaram a morrer porque conseguiram ser trazidas aqui por um SAMU que em Campinas funciona razoavelmente bem. O nosso hospital tem bons profissionais de plantão. Bom, essas pessoas se salvam. Depois eu vou conversar com elas, fazendo a interconsulta psiquiátrica, que foi um dos campos onde eu mais cresci aqui na instituição, e nós vamos vendo o que acontecia com aquelas pessoas. Provavelmente, no fundo, elas não queriam se matar. No fundo, elas queriam apertar um botão de pausa, que nós não temos esse botão. Elas não encontravam outra saída, e a saída para o sofrimento, para o desespero, para o vazio, foi pensar em extinguir a existência. O que a gente tem que saber sobre a depressão e a angústia? Esse seria um assunto muito longo para a gente conversar uma manhã inteira, porque, de fato, entre o que nós chamamos de tristeza e entre o que a medicina chama de depressão, há diferenças, não só na quantidade de sintomas, mas também na natureza dos sintomas. A tristeza geralmente é passageira, ela é motivada por uma perda. Uma pessoa triste ainda consegue ter momentos em que ela pode se animar, em que ela pode funcionar bem no trabalho. É muito raro uma pessoa triste estar pensando seriamente em se matar. É raro haver alterações biológicas, corporais muito fortes. Ao contrário, na depressão, há um ritmo biológico nos sintomas, um ritmo circadiano ao longo do dia. Há geralmente ideias muito intensas de suicídio, de culpa. Há um impacto muito grande no campo dos relacionamentos, no campo profissional. Pessoas que sempre foram muito ativas, muito otimistas, deixam de sê-lo. Chegam muitas vezes à consulta apavoradas com o que estão sentindo. Não imaginam que poderiam ter depressão, porque há uma ideia popular errada de que só fica deprimido pessoas frágeis de caráter. Isso é mentira. Então, depressão vem aumentando muito. Agora, depressão, como todas as doenças mentais, tem determinantes biológicos. Há uma incidência maior de depressão em famílias onde há mais consanguíneos com depressão. Mas a depressão também tem desencadeantes a partir dos acontecimentos marcantes da vida de uma pessoa. Então, o diagnóstico de depressão, às vezes, é difícil de ser feito por uma pessoa que não está muito acostumada. Falando igualmente rapidamente sobre angústia, ansiedade, a angústia é algo normal do ser humano, a ansiedade também. É a ansiedade e a angústia que nos põem para frente. Se nós zerarmos a nossa angústia, a nossa ansiedade, nós deixamos de evoluir. Mas, a partir de um nível, a angústia e a ansiedade passam, digamos, a mais esquentar o motor do que produzir rendimento. Então, a partir desse momento, as pessoas mais sofrem do que conseguem caminhar. É nesse momento que elas procuram a ajuda de um profissional de saúde mental.
geralmente vem com muitos sintomas corporais, com insônia, com preocupações excessivas. Às vezes é um sentimento que dura o dia inteiro, o tempo todo. Às vezes a ansiedade vem em crises com muitos sintomas corporais, que fazem a pessoa ter certeza de que ela vai morrer. É o que nós chamamos de crise de pânico. E de fato, você está perguntando sobre duas patologias que estão mais frequentes no dia de hoje. Nesse grande campo do que nós chamamos de ansiedade, há também os quadros de estresse pós-traumático. Nós, muito no passado, falávamos em estresse pós-traumático depois das guerras, ou na vigência das guerras, depois de um acidente aéreo com sobreviventes, ou de um acidente automobilístico. Hoje nós falamos em estresse pós-traumático depois de um assalto, depois de um sequestro relâmpago, depois de uma pessoa ter presenciado uma cena de violência num grande centro urbano em que ela se sentiu paralisada e impotente. Então, esses problemas, eles cresceram com a modernidade, com certeza. Depressão e ansiedade. Como eu dizia há algum momento, nós vemos menos a histeria e as doenças psicossomáticas de 30, 40 anos atrás. E nós encontramos mais hoje um homem angustiado, deprimido e sem perspectiva. A gente consegue, de repente, ter uma qualidade de vida ou ter alguma rotina que, não que evite, mas que fique atenta a algum possível sinal de depressão? Olha, existem algumas coisas muito gerais que eu sempre recomendo aos pacientes, mas que eu tenho a impressão de que é recomendável, de modo geral, para todas as pessoas, porque não deixam de ser regras do bem viver. Por exemplo, tentar não auferir toda a satisfação do viver a partir do trabalho. Algumas pessoas trabalham demais e curtem o trabalho, e isso é muito bom, mas elas acabam tendo toda a alegria, todo o prazer da vida no trabalho. Essas pessoas não conseguem mais ver e curtir o prazer na vida familiar, na vida com amigos, numa vida de lazer. São pessoas muito e exageradamente voltadas para o trabalho. E isso é muito interessante, porque quando a gente trabalha numa área em que a gente gosta, a gente tem prazer mesmo. E fica um círculo vicioso. Então, a primeira recomendação, até para aqueles que se avizinham da aposentadoria, é ir fazendo um treino do que me dá prazer, fora o trabalho, o que eu gosto de fazer, o que me deixa mais calmo. Que coisa que eu faço que ao final eu falo, pô, que legal, eu estou mais feliz. Outra recomendação geral que eu faço aos pacientes. Quando uma pessoa está muito deprimida, eu nem ouso pedir para ela fazer caminhadas, ou nadar, ou correr. Porque uma pessoa deprimida, ela sabe tudo que ela tem que fazer, mas ela não consegue encontrar o botão de start para começar a fazer. Nem sempre a família compreende isso. Às vezes os familiares acham que é uma questão de esforço pessoal para ela superar a depressão, e não é bem assim. Mas quando uma pessoa começa a melhorar da depressão, eu costumo dizer, olha, agora vai entrar a sua parte. Você vai precisar fazer atividades físicas, como a gente toma banho, como a gente escova dente, penteia cabelo. Você não vai ter que pensar muito, você vai ter que levantar e ir. Porque pessoas mais melancólicas melhoram fazendo atividade aeróbica. Não só musculação, que a moçada gosta de fazer, tem que ser atividade aeróbica. Atividade aeróbica calma, diminui o nível de ansiedade e também melhora a sensação de bem-estar. Então são recomendações gerais. Menos tempo nas redes sociais virtuais e um pouco mais de tempo nas redes reais, sociais reais, é o outro conselho geral. Hoje tem muitos jovens que passam realmente muito tempo na internet, não só jovens, também adultos. Todo o lazer está ali, todas as competições e desafios estão ali. Às vezes com uma plateia virtual, o que incentiva a performance e o jogo. Então, nós temos dado esses conselhos, que eu acho que estão no campo do bom senso, né, e de regras do bem viver, digamos assim. É uma coisa que sempre a medicina faz, né? Como é viver bem, o que você tem que comer, o que você tem que fazer. A psiquiatria também tem algumas regras desse tipo. A internet talvez tenha trazido outros grandes desafios para a sua área, não? Sim, eu tive uma experiência muito interessante. Uma diretoria da ABP, por volta do ano 2004, me convidou para coordenar um programa de educação continuada.
nós conseguimos um pool de indústrias farmacêuticas colocando dinheiro, e nós gravávamos mensalmente 4 aulas que iam ao ar, ficavam na internet, 24 horas por dia disponíveis, que os associados da Associação Brasileira de Psiquiatria podiam fazer online, e a cada aula que ele cumpria e a cada série de perguntas que ele acertava, ele recebia um certificado. Isso foi muito importante para o aprimoramento profissional. Essas aulas estão no ar até hoje, 10 anos depois de iniciadas. E foi uma experiência ímpar, porque eu coordenei esse programa até pouco tempo atrás e tive o privilégio de poder convidar os melhores especialistas em doenças mais frequentes de todo o Brasil, sem nunca ter tido influência da indústria farmacêutica ou da diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria. Além das aulas na internet, isso produziu livros, nós imprimimos depois as aulas, distribuíamos isso. Então eu acho que esse foi um papel importante que eu tive em termos de educação continuada, além daquele outro que a gente falou sobre a questão da residência médica. Como que é o acesso da população à saúde pública, assim, aos tratamentos mentais na rede pública? Olha, até a década de 80 nós tínhamos no Brasil um modelo muito centrado na internação psiquiátrica. O sistema público pagava donos de hospitais por internação. Então, economicamente era vantajoso manter o hospital psiquiátrico sempre lotado. A cada alta, você tinha que ter alguém para pôr no lugar para manter o ganho financeiro do empresário. Isso foi totalmente demolido, esse tipo de ganho de instituição, e passou-se a criar uma série de centros de atenção psicossocial. Mas esses centros de atenção psicossocial, infelizmente, eles estão longe de dar conta de toda a demanda da população por atenção em saúde mental. Os hospitais psiquiátricos não funcionavam bem, eram horríveis, eram manicômios, mas hoje os CAPs ainda precisam de mais qualificação e de mais resolutividade. O atendimento em saúde mental, a recuperação de um paciente, a reintegração de um paciente é algo muito difícil, que envolve a dedicação de vários profissionais e por isso é caro. Tem que ter uma organização, tem que ter um investimento em formação de recursos humanos. Então, em termos nacionais, ainda há muita carência nessa área. Campinas é uma cidade que tem um pouco mais de recursos em termos de centros de atenção psicossocial. Alguns desses centros de atenção são dedicados a problemas de infância e adolescência. Outros desses centros são dedicados ao atendimento de dependência química. Mas eles sempre estão em menor número e com menor qualificação do que nós esperaríamos para atender a demanda da população. Em termos de legislação, dentro daquilo que eu pude participar, que eu considero que eu fui um agente importante para as coisas acontecerem, eu destacaria o incremento da instalação de enfermarias de psiquiatria em hospitais gerais. A Unicamp forneceu um modelo para muitas outras enfermarias de psiquiatria em hospitais gerais. Eu e meus colegas viajamos país afora, treinando pessoas para instalar serviços de psiquiatria em hospitais gerais. Eu acho que esse foi um ganho, porque uma coisa era ser mandado para um manicômio, numa instituição cronificadora, longe dos grandes centros urbanos. Outra coisa é a pessoa, numa crise psicótica, vir para a Unicamp, receber uma avaliação adequada, ser feito um diagnóstico diferencial e receber um bom tratamento perto de sua casa. Uma outra participação que eu tive em termos de consolidação de um trabalho por meio de leis e de mudanças de regras na legislação, foi ter conseguido, em 2006, a publicação das Diretrizes Nacionais de Prevenção do Suicídio. Embora o coeficiente de mortalidade por suicídio no Brasil não esteja entre os maiores do planeta, o nosso coeficiente gira entre 5,8 e 6. Nós temos países na Europa que esses coeficientes passam de 25. Mas, a despeito do coeficiente ser modesto,
Como o Brasil é um país populoso, nesse país morrem diariamente por suicídio 32 pessoas, de acordo com dados oficiais. E nós sabemos que os números reais devem ser no mínimo 20% maiores do que os dados oficiais, porque são retirados de atestados de óbito e nós temos muitos problemas no preenchimento desses atestados. Muito bem, nós começamos a divulgar essas coisas, nós começamos a mostrar que suicídio também era um problema de saúde pública, seguindo uma linha de ação da Organização Mundial da Saúde, iniciada a partir da década de 90. Como disse, atendia muitas pessoas que tentaram suicídio nesse hospital, eu fui me interessando pela área de prevenção de suicídio e acabei fazendo muita pesquisa aí, que redundaram em muitas publicações científicas e em livros didáticos, e é onde hoje está a minha maior força em termos de dedicação. A publicação das diretrizes em 2006, de fato, na prática, não mudaram muita coisa, mas nós temos a partir daí uma legislação que nos dá respaldo para pedirmos verbas e para implementarmos programas de assistência a pessoas que tentaram suicídio, por exemplo, como conseguimos fazer aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp e em outros centros pelo Brasil afora, no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná. Eu queria que o senhor se descrevesse profissionalmente. Olha, eu acho que profissionalmente eu sou uma pessoa que gosta do que faz e eu vim lutando ao longo da minha profissão para fazer cada vez melhor aquilo que eu faço. Isso significa tempo, dar tempo de qualidade ao meu paciente. Eu fiz uma opção um dia de nunca atender convênios. O que inicialmente pode parecer antipático, para mim foi fundamental, porque eu pude organizar minha vida profissional dando tempo para os meus pacientes e também dando tempo para mim próprio, porque eu estou numa área em que eu recebo pessoas desesperadas e eu preciso estar relativamente tranquilo para poder atender essas pessoas. Então isso marcou muito a minha vida profissional. Eu tenho a impressão de que hoje eu sou um psiquiatra que conhece, na média, bastante sobre doenças médicas em geral. Então eu estou apto a fazer uma boa interface, uma boa comunicação, porque hoje as pessoas não têm só problemas mentais, as pessoas têm outras doenças junto com problemas mentais. Então eu acabei me preparando bem para atender pessoas que têm várias patologias. Pela minha atividade no Hospital das Clínicas, acabei tendo um bom nível de diálogo com outros colegas. Então, provavelmente eu sou um profissional que atende uma pessoa, que pode oferecer tempo de qualidade para ela e que consigo me comunicar com outros médicos que a estão atendendo. Eu tenho a impressão de que isso marcou muito a minha profissão. Na sua atuação como médico, qual é o momento em que você se sente realizado? Olha, há muitos desses momentos na vida de todo médico, né? Algumas das coisas que acontecem comigo acontecem com outros bons médicos, independentemente da especialidade. Que é uma pessoa poder dizer para a gente que ela está nos revelando algo pela primeira vez, que ela nunca tinha sido capaz de dizer isso para um outro médico. Esse é um momento muito especial na vida de um profissional de medicina. Há outros momentos, quando uma pessoa sai de uma crise de desespero, de uma crise de depressão, e ela nos diz, nossa, como que eu cheguei a pensar em me matar? Como que eu cheguei a tentar me matar? Como foi importante o acesso que o Senhor deu e o tratamento que eu recebi? Os familiares agradecidos também é um momento importante. Eu hoje estou num momento em que eu atendo os filhos e já os netos de muitos pacientes e de ex-pacientes. Essa também é uma outra maneira da gente perceber que os pacientes ficam gratos ao trabalho da gente, e isso dá muito prazer profissional. Também quando eu recebo um encaminhamento de um professor querido, de um ex-professor querido, eu acho que eu me sinto muito contente, dizendo assim, puxa vida, o meu esforço valeu e está valendo a pena. E eu mantenho a mesma curiosidade de vários anos atrás. Eu não passo uma semana sem estudar coisas novas, né? Eu sempre tenho uma necessidade de continuar me atualizando.
E embora tenha me aposentado, eu continuo como professor voluntário, vendo pacientes e treinando residentes. Isso para a gente é um combustível, porque os jovens médicos, os residentes, eles sempre estão muito antenados, eles me fazem correr atrás do novo conhecimento, da nova informação. Então é um privilégio, isso também me faz me sentir muito bom profissional. Eu não gosto de dar uma palestra, uma conferência, usando os mesmos slides que eu usei há um ano atrás. Então eu sempre me obrigo a estar estudando, a fazer alguma coisa nova. E esse é um bom motor que eu encontrei na vida profissional. Eu gostaria de abordar outro aspecto, que de repente a gente não está tanto. Não, eu tenho a impressão de que nós tivemos uma boa conversa. Eu vejo atualmente a Faculdade de Medicina num momento difícil, não só local, mas em termos nacionais, em que nós temos que melhorar a nossa qualificação, a nossa capacidade de gerar conhecimento verdadeiramente novo. Eu vejo muitas pesquisas sendo realizadas, mas são estudos de replicação, são estudos com um impacto muito pequeno em termos científicos. Às vezes nos contentamos e publicamos resultados com um número de publicações, mas o impacto que tudo isso realmente muda é muito pouco, principalmente na nossa área médica. Então, nós temos um grande desafio. Se nós quisermos realmente ser emergentes, nós vamos ter que nos qualificar mais em pesquisa, além de organizar melhor a nossa assistência. Embora estejamos no HC, embora muito tempo tenha passado, aqui o ambiente ainda lembra um pouco a antiga Santa Casa. Parece que nós somos bons para atender os pacientes, para lhes dar conforto, mas em termos realmente de uma verdadeira universidade, eu acho que ainda nós temos um longo caminho em direção ao profissionalismo. Pode me dizer desse cenário de mudanças aí que tem vindo, Sim. Né, com força de lei em algumas situações? Você veja, né, nesse país tudo vem com força de lei. E o que vem com força de lei, sem ter havido primeiro um grande debate, uma grande discussão, não vira, não acontece nada. Mas, de qualquer forma, hoje eu perdi um pouco a visão ampla do que está acontecendo nacionalmente, mas eu já tive essa visão, hoje eu perdi. Eu me dediquei mais à clínica, localmente. Mas, assim, a Unicamp é uma das instituições nacionais que sempre se preocupou com o atendimento mais global, mais humanizado. Nós temos várias iniciativas. Esse esforço da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas, eu acho que é louvável, sempre foi muito louvável. Em vários momentos eu participei de comissões tentando melhorar o ensino médico, mas como eu lhe disse, é um grande caminho pela frente, porque hoje nós temos a tecnologia vindo com tudo, e às vezes um médico que tem um pouco de medo de pôr a mão no paciente, né? De examinar, de conversar, de reservar um tempo para o paciente. Então, nós temos que aprender a usar a tecnologia, mas nós temos que manter essa habilidade de relacionamento humano, que no fundo é o que uma pessoa espera também de um bom médico, né? Que ele seja um bom diagnosticador e tratador, mas que ele também seja uma pessoa compreensiva e que acolha o desespero de um paciente, de uma família.